Bom dia, bom dia, bom dia, você em casa. Está começando o melhor da música instrumental brasileira. E hoje, com a grata participação de uma das maiores referências de Brasília para o país, do país para o mundo, o professor Doutor Carlos Eduardo. Bom dia, ouvintes sintonizados na 100.5 FM Líder. Eu sou Leonardo Souza e daqui a pouquinho, no nosso quadro Conversa Afinada, teremos o prazer de conversar com o professor Doutor Carlos Eduardo. Você não pode perder. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estamos de volta com o Palco Brasil. Esta semana, muita informação, o que vai acontecer de melhor para você curtir durante a semana. Professor Carlos Eduardo, muito bom dia. Bom dia, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer imenso tê-lo aqui. Fique à vontade, esse palco é todo seu. Muito obrigado, o prazer é nosso. Realmente foi uma semana muito bacana aqui em João Pessoa. É uma cidade que eu tenho muito amor, sempre gostei muito daqui, eu vim algumas vezes já em eventos e realmente foi uma semana maravilhosa que a gente teve com artistas do país inteiro, uma organização fantástica, foi realmente muito prazeroso. Professor, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria dizer para o senhor e para todos que estamos ouvindo que é um prazer imenso ter o senhor no nosso programa. É uma conquista, né? É o primeiro forasteiro, é o primeiro estrangeiro no programa. Professor, todo mundo, quando nós postamos a sua vinda, todo mundo ficou muito empolgado. O senhor que é uma representação ímpar, não no mundo do trombone unicamente, mas no nosso universo musical. E está todo mundo querendo saber como começou a sua história musical, de onde o senhor vem, como foi todo esse caminho até chegarmos a hoje o doutor Carlos Eduardo. Bom, eu sou de Brasília, né? Na verdade eu nasci no exterior, mas meu pai estudava fora e tal, mas eu fui criado em Brasília, né? A gente chama de candango, né? Então, desde pequeno, e a gente tem uma história de música assim na família. Minha mãe tocava piano e tal, e meu pai sempre incentivou a gente estudar o máximo de coisas, línguas, música, todo tipo de coisa, né? Para abrir a cabeça e escolher uma profissão depois. Então, desde pequeno a gente estudava música, eu já toquei um pouco de violão, piano. E aí, na época da escola, já bem tarde até, comparado com a média do pessoal que começa a tocar um instrumento de sopro, eu comecei com 15 anos, eu vi um trombone pela primeira vez na minha vida. E aí eu falei, bom, eu quero tocar esse negócio. Era um instrumento lá na... Tinha o trompete e o trombone, né? Aí eu falei, não, isso aqui é muito pequenininho. Aí o pessoal me recebeu lá, me falou, olha, pega isso aí, bota a língua entre os dentes e sopra e vê o que dá, né? Aí comecei a tocar. Depois eu fui então para a escola de música lá em Brasília, que é um centro de ensino da música nível técnico, profissionalizante. E tive aula com o professor Paulo Alberto da Silva, também uma figura importantíssima lá, que formou gerações de trombonistas. Professor, bom dia. Uma honra ter o senhor aqui no programa. Qual a sua maior dificuldade quando o senhor chegou no outro país para estudar? Olha, não foi necessariamente a minha maior dificuldade, mas o que eu vejo, o pessoal que vai lá para fora, a maior dificuldade com certeza é a língua. A barreira da língua é uma coisa importante de ser trompetor. A garotada que quer ir lá, né, se aperfeiçoar, tem que estar atento para isso. Pode ser o melhor trombonista, o melhor músico do mundo, mas quando você vai para a universidade, você tem que viver aqui diariamente, tudo que você faz depende da língua. Professor, o senhor foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Trombonistas, que fez esse evento maravilhoso aí essa semana. Queria que o senhor contasse um pouco como foi esse início da associação e até onde ela chegou, né, depois de tantos anos de existência. Então, a Associação Brasileira de Trombonistas é uma coisa que era uma ideia bem antiga já, né? E alguns dos colegas, né, no Brasil, já muitos anos atrás, que tiveram contato com associações semelhantes no exterior, como a ITA, né, ou a Britânica, que é a Associação Internacional. No caso, eu, quando estava estudando fora, Radegundes, também, todo esse pessoal já tinha contato com isso. Então, uma época, como eu falei, em 92, eu estive por aqui, fiz uma turnê em vários lugares, e várias faculdades no país, né, universidades, e eu passei uma semana aqui com o Radegundes e a gente trocando ideia. Pô, seria muito legal se realmente a gente pudesse ter esse tipo de movimento por aqui, né? Mais ainda do que lá fora, porque
a gente era muito isolado, né? Não existia internet, aquela coisa toda. Então a gente via muita coisa bacana acontecendo, muitos recursos, gravações, concertos, coisas que se tinha acesso lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, no resto do mundo, e que a gente chegava pra gente aqui muito pouco e muito demorado, né? Então a gente falou, seria muito legal se a gente pudesse reunir os colegas, né? Trocar essas informações e tal, mostrar pra garotada aí que está começando como é que as coisas funcionam lá fora. E daí surgiu essa ideia. Mas o senhor vem de um projeto, além de trombonista, o senhor é um cientista. O senhor vem desenvolvendo um instrumento eletrônico, né, baseado no seu instrumento, no trombone. Como é isso? Conte-nos tudo, não esconda nada. Esse instrumento, que na verdade inicialmente era um protótipo inicial, uma coisa bem simples, né? Só para demonstrar o conceito da coisa, que basicamente é o seguinte: a gente no trombone tem duas coisas básicas que controlam, né, o som, as notas, que é a vara que modifica o tamanho do tubo, né, e a vibração labial que produz a vibração, o ar passa nos lábios, vibra, né, e transmite aquela vibração para o instrumento que amplifica, de acordo com o tamanho do tubo ele amplifica, reforçando os harmônicos. Então eu queria uma coisa, queria fazer um instrumento que fosse realmente reproduzir a forma do trombonista tocar, que ele está acostumado a lidar com o instrumento, e que ele pudesse ser uma coisa tão familiar que ele não precisaria aprender nada diferente. Ele podia pegar e soprar, vibrar lá do jeito que ele está acostumado e produzir notas. Só que aí ele não ia produzir a nota do trombone, ele ia gerar em sons eletrônicos produzidos pelo computador. O senhor conhece o Marlon? Claro. Bom, o menino tem futuro. Nossa, ele toca demais. Eu vou muito talentoso. Eu estava até comentando aí mais cedo que o Marlon é um menino que a gente tem acompanhado, né? Ele ganhou um concurso, esse concurso de solistas há um tempo Jovens atrás. solistas. Jovens solistas do festival, né? E a gente está observando, a cada ano ele vem com um salto qualitativo, assim, realmente impressionante.